e o versículo 18. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 18. Os irmãos acharam, irmãos? Amém. Diz assim, ó: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai, a minha Bíblia diz, aumentando ou brilhando. A minha Bíblia diz assim, ó, que vai aumentando o seu brilho até ser dia perfeito. Nas traduções mais antigas, eu acho que é isso mesmo, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, né? Glória a Deus, irmãos. Vamos meditar um pouco nessa palavra. Os irmãos podem se sentar, irmãos, por gentileza. Eu sou muito grato a Deus, tenho mil motivos, mil razões para agradecer a Deus, porque eu sou plenamente consciente daquilo que o Senhor fez na minha vida, da onde o Senhor tem me tirado, me arrancado. Sou muito grato a Deus pelo seu amor infinito, pela sua graça salvadora que nos foi revelada por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E é Paulo quem diz em Efésios 2, 8 e 9, que somos salvos não pelas obras, não pelas habilidades ou pelos dons que nós temos, mas ele deixa claro que somos salvos pela graça. Graça significa favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. E Paulo diz: sois salvos pela graça mediante a fé. O homem tem que responder a essa graça por meio da fé. E diz ele: isto não vem de vós, mas é dom de Deus. A graça é um presente de Deus, ofertada à humanidade por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ele que pagou por nossos pecados lá na cruz, nos substituiu lá na cruz. E eu gosto sempre de dizer, pode ver que eu repito sempre essa palavra, porque eu gosto de enfatizar essa palavra. 1 João 2, o pastor João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos pecados, diz o pastor João, mas pelos pecados do mundo inteiro. Aqui é um versículo base que já quebra a teoria dos calvinistas. Os calvinistas dizem que Jesus não morreu por todos, irmãos. Os calvinistas dizem que Jesus morreu por alguns. Eles pregam a expiação limitada, irmão Wagner. Eles dizem que Jesus não morreu por todos, mas por alguns. Mas biblicamente, à luz da Bíblia, esse argumento não se sustenta, porque em toda a Bíblia nós vamos ver que Jesus Cristo não morreu por alguns, Jesus Cristo morreu por todos. Então a Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa que a condenação reservada para mim, a condenação reservada para você, a condenação reservada para nós, Jesus, por nos amar, o Filho de Deus enviado conforme João 3,16 neste mundo, ele assumiu essa condenação lá na cruz. E ele diz, a Bíblia diz que ele rasgou a cédula de dívida que era contra nós, e o servo sofredor de Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, irmãos, a nossa eterna gratidão ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, nos substituiu lá na cruz. E o maior dos diáconos entre os homens, sem dúvida alguma, foi Estevão, o primeiro mártir da igreja, a morrer por amor e pela causa do Evangelho. Mas o maior diácono acima dos homens não é Estevão, mas é o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo nos serviu com a sua vida. O Senhor Jesus Cristo nos serviu se entregando por nós. E ele diz: ninguém tem amor maior do que este, dar a vida pelos seus amigos. E ele deu sua vida por nós, porque ele é o nosso melhor e insubstituível amigo. Mas aqui, meus irmãos, nós sabemos que quem está falando aqui, quem está proferindo essas palavras é um grande sábio. Essas palavras deste versículo lido no contexto do capítulo 4 do livro de Provérbios. Quem está falando aqui é um rei. Quem está falando aqui é um sábio. Quem está falando aqui é Salomão. E nós sabemos quem foi Salomão. Nós sabemos que o primeiro rei que reinou sobre a terra de Israel chamava-se Saul. Saul, ele marca o início da monarquia, do período monárquico sobre a terra de Israel. Conhecemos a narrativa: Saul desobedece a Deus, é reprovado pelo Senhor. Em 1 Samuel 16, o profeta chorou, se cabisbaixo, se lamentando,
Deus vem e fala com o profeta, o exorta, puxa a sua orelha e diz: ei Samuel, para de chorar, de se lamentar, levanta a cabeça, coloca azeite no teu vaso, e eu vou te enviar a Jessé o Beerita, porque dentre os seus filhos eu já tenho escolhido um rei que será sucessor de Saul da terra de Israel. A narrativa bíblica é conhecida. Ele vai à cidade de Belém e ele chega na casa de Jessé, o pai de Davi, passa o primeiro filho Eliabe, ele se precipita, julga conforme a sua aparência. Deus o repreende dizendo: eu não vejo como você vê, você vê o que está diante dos olhos, eu olho onde você não pode ver, eu enxergo no mais profundo do coração do ser humano. Deus repreende ele. O outro filho passa a Samar, passa a Aminadab, o profeta, ele está ali agora confuso, e de repente ele vai indagar a Jessé, perguntando: porventura terminaram todos os filhos? Jessé responde: não, temos o menor é um apacentador de ovelhas, o menor é ruivo, ele está lá fora no campo entre as ovelhas malhadas. E há uma declaração muito linda no Salmo 89, verso 20. O Senhor Deus, o Criador, Yahvé, o enviado, o absoluto, independente, ele declara acerca de Davi, dizendo: eu achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. É o privilégio que Davi teve de ser achado, ungido pelo Senhor. Nós também tivemos este privilégio, nós também tivemos esta honra de sermos achado e ungido e separado pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz então que ele é ungido diante de todos os seus irmãos, e desde aquele dia, a partir daquele momento em que o profeta Samuel derrama azeite sobre a cabeça de Davi perante todos os seus irmãos, azeite é símbolo do Espírito Santo, azeite é símbolo da alegria, e um dos motivos ou das razões pela qual o azeite é símbolo do Espírito Santo é se você mistura o azeite com água, você vai ver o azeite individualmente, você vai ver que o azeite não se mistura com a água. Esse é um dos motivos pelos quais o Espírito Santo, o azeite, é símbolo da terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia diz então que Davi é ungido, o Espírito se apodera dele, e a Bíblia Sagrada nos diz que Davi foi ungido 3 vezes, meus irmãos. A primeira unção de Davi é na casa do seu pai, a segunda unção de Davi é em Hebron, e a terceira unção de Davi é diante de todo o Judá, e Davi toma posse do reino na terra de Israel. A Bíblia então nos diz, meus irmãos, que o rei Davi, o seu reinado foi marcado por sangue, o seu reinado foi marcado por espada, o seu reinado foi marcado por guerra. Davi desejou-se construir e edificar o templo na terra de Jerusalém, na cidade santa. Deus diz: Davi, tu não vais construir este templo, porque as tuas mãos estão muito sujas de sangue. O teu reino foi marcado por guerra, o teu reino foi marcado por confronto na terra de Israel. A Bíblia diz então que Davi passa, e agora o seu filho Salomão é levantado como seu sucessor na terra de Israel. E nós conhecemos, segundo a Bíblia, certo dia Salomão está dormindo na sua casa, e a Bíblia diz que Deus de repente aparece a Salomão numa visão, e quando Deus se revela a Salomão através daquele sonho, através daquela visão, Deus dá a Salomão o direito de pedir a ele o que ele quisesse. Deus diz: Salomão, pede-me o que quiseres que eu te darei. Salomão foi sábio em pedir a Deus, e a Bíblia diz que ele coloca em prática Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão não pediu para Deus ouro, Salomão não se preocupou em pedir a Deus a morte dos seus inimigos, Salomão não se preocupou em pedir a Deus fama, Salomão não se preocupou em pedir a Deus destaque, Salomão não se preocupou em pedir a Deus o brilho. A Bíblia diz que Salomão se preocupou em pedir a meu Antônio Marcos sabedoria, para que ele soubesse administrar o povo que Deus havia colocado sob sua responsabilidade. A Bíblia diz, irmãos, que o pedido de Salomão agradou o coração de Deus, e Deus diz: olha, Salomão, porque não me pediste ouro, porque não priorizaste na tua vida a prata, porque não priorizaste a morte dos teus inimigos, porque não priorizaste o brilho, porque não priorizaste a fama. Agora eu, Salomão, dono do ouro, criador dos céus e da terra, eu sou o dono do ouro e da prata, agora eu também vou te engrandecer materialmente. E a Bíblia diz, escrevida no Evangelho, que Deus engrandece a Salomão com uma sabedoria extraordinária, e também concede a ele riqueza, concede a ele ouro por ouro, concede a ele prata, e Deus o toma como uma caneta nas suas mãos. E Salomão, meus irmãos, escreve 3 livros da Bíblia Sagrada. O primeiro livro, o livro do Eclesiastes, o livro de Cantares, melhor dizendo, quando ele era moço, quando ele era jovem, e depois ele escreve o livro de Provérbios na sua meia idade. E quando você olha para o livro de Eclesiastes,
Salomão, meus irmãos, no capítulo 12 especificamente, agora na sua velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. Se você ler Eclesiastes capítulo 12, aonde ele está dizendo especificamente aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles contentamento. Ele especifica a juventude dirigindo a sua palavra, mas esta palavra, este conselho de lembrar-se do Criador, é extensiva a todas as idades. Todos nós que aqui estamos, meus irmãos, devemos nos lembrar do nosso Criador, devemos louvar o nosso Criador, devemos glorificar o grande Elohim, o Senhor soberano. A Bíblia diz então, meus irmãos, que Salomão, ele escreve também o livro de Eclesiastes, mas esta noite, meus queridos irmãos, Salomão, aqui no capítulo 4 do livro de Provérbios, se você ler aqui o contexto, eu tenho lido o versículo 18 com os irmãos, mas se voltar e ler 18 versículos na sua casa, leia pausadamente, leia minuciosamente, e você vai ver que o capítulo 4 em específico de Provérbios, Salomão está dando um conselho para que o filho obedeça o seu pai, para que o filho ouça os conselhos de seu pai, para que os filhos venham amar a sabedoria, venham buscar o entendimento. Salomão está aconselhando os jovens, ele está aconselhando especificamente os filhos a trilhar o caminho da obediência, a trilhar o caminho da sabedoria, do conselho do pai, que é o caminho da vida. E a Bíblia então aqui, meus irmãos, aonde eu tenho lido, no versículo de número 18, que antecedem os versículos, aonde Salomão faz um contraste, e ele compara o caminho do ímpio com o caminho do justo. Salomão está dizendo aqui no capítulo 4, que nós temos que fugir do caminho do ímpio, que anda em trevas, que anda em meio à escuridão, e não sabe onde tropeça. Salomão aqui no versículo 18, ele está dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda, meus queridos irmãos, é caminho estreito. Veredas são atalhos, veredas são caminhos mais curtos para chegar a algum lugar determinado. Veredas são caminho, além de estreito, são atalhos também, que são utilizados como rota alternativa para encurtar o caminho, para encurtar o trajeto. Mas aqui, meus queridos irmãos, a palavra vereda está no sentido figurado. A palavra vereda significa modo, a palavra vereda significa a nossa conduta. Quando ele está dizendo a vereda do justo é como a luz da aurora, ele está dizendo o modo de portar-se do justo, a conduta do justo, o caminhar do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos nós aqui sabemos, meus queridos irmãos, que antes do sol despontar, antes de haver os primeiros raios de sol e despontar sobre a terra, existe um período chamado aurora. A aurora é aquele clarear que vem antes do sol, antes do despontar do sol, é aquele clarãozinho que você olha no céu e ele vai se intensificando, e ele vai cada vez mais brilhando, ele vai cada vez mais enfornecendo, até que por fim o sol nasce, até que por fim o sol desponta. Aí temos então o dia perfeito. E Salomão está comparando a vereda do justo, Salomão está comparando a nossa conduta, Salomão está comparando a nossa vida, Salomão está comparando o nosso proceder como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Isso fala de imperfeição, isso fala de aperfeiçoamento. E todos nós que aqui estamos, obviamente, como seres humanos mortais, como seres humanos limitados, todos nós aqui, sem exceção, do maior ao menor, nós não somos perfeitos. A palavra perfeito significa aquilo que é sem defeito. A palavra perfeito significa aquilo que só apresenta qualidades boas. Nenhum ser humano existente nessa terra é perfeito, apresenta somente boas qualidades. Todos nós aqui, como seres humanos, temos boas qualidades, mas também temos más qualidades. E a Bíblia diz que aquele que em nós começou a obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia da sua vida. Todos nós que estamos aqui precisamos ser moldados por